Olá, eu vou falar aqui um pouco sobre otimização de sites para que você possa entender como funciona o processo. Vamos começar através do nosso site. Se você acompanhar o nosso site, no finalzinho dele no finalzinho, no rodapé, tem um documento. Esse documento é um documento que o Google utiliza como forma de verificação da qualidade do conteúdo do site. Na verdade, o conteúdo, um dos fatores mais importantes que o Google utiliza para ranquear um site, mas não é necessariamente o único fator. Esse documento é um guia para iniciantes. E quando se fala iniciantes, é porque assim, se você não tem nenhum parâmetro para fazer com que o site fique, digamos assim, ideal para o Google, você pode usar esses parâmetros, digamos assim, como uma forma de fazer com que o seu site seja visualizado pelo Google. Não é necessariamente por causa desses parâmetros ou por causa desse índice de qualidade que o Google utiliza que o seu site vai para a primeira página. Nós vamos verificar que, além da questão do conteúdo, existem formas de verificar se esse conteúdo realmente é compatível com os sites que estão na primeira página. Nós vamos recorrer novamente ao Google, vamos localizar um texto na internet. Como ficar na primeira página do Google. Nós temos um site chamado publicidadedigital.com. Publicidade digital. E nós publicamos um texto falando sobre quais são esses parâmetros, esses fatores, na verdade, de qualidade. Além daquela questão do conteúdo, se o conteúdo está, digamos assim, compatível com as normas de qualidade do Google, existem vários outros parâmetros, na verdade são 200 fatores que o Google leva em consideração para ranquear um site. Nós listamos aqui todos esses fatores, mas na verdade existem subfatores, né, em relação a esses fatores. Por exemplo, vamos pegar aqui esse primeiro item, usar a palavra-chave em qualquer lugar na tag do título. Não é simplesmente usar em qualquer lugar. O posicionamento dessa palavra-chave dentro do título é importante. A densidade desse título, a densidade da palavra-chave dentro do título também é importante. Ou seja, para cada fator desse, há outros fatores, né, ou subfatores, digamos assim. Nós vamos recorrer novamente ao Google. Vou digitar aqui. Cell Centro. Esse Cell Centro, você pode clicar diretamente no link do Cell Centro ou já entrar na página que a gente quer fazer uma análise do nosso site. Eu vou clicar na página inicial para você ver onde está o link da análise que nós vamos fazer. Essa ferramenta online gratuita, ela é uma ferramenta, digamos que ela não seja a ferramenta ideal, porque no fundo nós não usamos ferramentas online gratuitas, nós usamos uma planilha e nessa planilha nós apuramos detalhadamente todos aqueles fatores, um por um, com muitos detalhes técnicos que na verdade não são mostrados através desses sites online, essas ferramentas gratuitas. Eu vou colocar um endereço aqui para a gente fazer uma pequena análise de um site nosso aqui. Vou colocar aqui esse código. Na verdade, a gente vai pegar alguns fatores dessa página que esse Cell Centro vai analisar. Lembrando que essa é uma ferramenta gratuita, existem outras ferramentas gratuitas online, cada uma vai dar, na verdade, um parâmetro diferente. Mas vamos pegar esse site como exemplo, apenas para ter uma noção de como pode ser feito um processo de otimização. A gente inicia aqui pelo tamanho do título, né? A quantidade de caracteres do título, a extensão dele. Aqui tem 47 caracteres. A description tem 155 caracteres, as keywords. Veja bem, keywords, algumas pessoas dizem, até mesmo o Google fala, que as keywords não são lidas, as palavras-chave não são lidas. Eu prefiro colocar já de forma otimizada, porque mesmo que o Google não leia, o Yahoo vai ler, aliás, Bing e Yahoo são a mesma coisa, né?
o Bing vai ler, enfim, outras ferramentas de busca vão ler as palavras-chave. Bom, o que eu quero mostrar aqui, na verdade? Como esse site está otimizado, obviamente ele vai mostrar que está tudo, digamos assim, excelente, né? Está bem feito o trabalho. Não é só em função do conteúdo que a gente tem que olhar. Aqui, essa ferramenta está dando que esses itens, título, descrição e palavra-chave, estão perfeitamente compatíveis com o conteúdo. Mas não é só isso. A gente tem que verificar se essa otimização que foi feita dentro dessa página é equivalente a quem? Aqueles sites que estão na primeira página, porque na verdade nós queremos vencer uma concorrência. Aqui a gente pode analisar o seguinte, que não é só por causa do nome do site, ou porque o marketing digital, né, que tem 100% de relevância para essa palavra na URL, não é só por causa desse motivo que o site está na primeira página. Tem outros fatores que estão sendo levados em consideração, como por exemplo, texto âncora em links dentro do site. Por exemplo, palavras que são encontradas nas imagens, né, texto nas imagens. E principalmente aqui, densidade, né, das palavras. Então ele vai analisar, ele vai pegar a quantidade de palavras do site e vai dividir pelos termos que ele encontrou aqui. E aí vai dar uma certa densidade. Por exemplo, para marketing 2,98%, digital 2,69%. Mais importante do que densidade, numa pré-análise ou numa primeira análise que nós fazemos de um site, são os links que partem daquela primeira página. Então, quando nós pegamos um site para analisar, nós vamos verificar o seguinte: quais são os itens, né, quais são os links para as páginas internas desse site. Por quê? Por que nós temos que fazer essa análise? Porque digamos que um site seja muito pequeno, digamos um site que chega para nós para otimizar e tem apenas 3 páginas, sei lá, 4 páginas, e que os concorrentes, na verdade, daquela categoria tem dezenas de páginas. Então nós temos que olhar para os concorrentes e verificar qual é a estrutura do nosso site em relação a eles. E se, caso tenha que ser adicionado conteúdo, nós não somos necessariamente especialistas em todas as áreas de negócio que chegam até nós. Por exemplo, digamos que a pessoa tem um site de medicina, né, e tenha textos lá referentes a processos médicos, a procedimentos médicos, enfim. Nós não somos especialistas em medicina. Na verdade, nós pedimos para a pessoa fornecer esse conteúdo. Então nós dizemos, olha, tem que fazer um texto para colocar em uma página, e esse texto tem que ter, digamos, X palavras, e aí a gente manipula esse conteúdo de tal forma que ele fique compatível com os sites que estão naquela primeira página. Nós vamos falar daqui a pouco sobre estatística, né? Mas eu quero terminar mostrando essa página aqui o seguinte: a plataforma que foi utilizada, neste caso aqui foi utilizado o WordPress. O WordPress, existe uma diferença entre o WordPress, Joomla, Flash, enfim, cada plataforma de internet ela tem o seu valor e também tem uma facilidade ou dificuldade para otimizar. Com tudo isso, nós percebemos que não são somente aqueles itens de qualidade do Google. É preciso que os sites estejam compatíveis com os sites que estão na primeira página. Vamos usar novamente o Google e vamos entrar num site chamado semrush.com. Nós vamos falar um pouco de estatística e da garantia dos serviços, né? Vamos lá. Nós vamos colocar aqui um domínio, um site que chegou há pouco tempo para nós para fazer o processo de otimização. Escolhi aqui em português. Esse SEMrush é um site que dá estatística a respeito de quais são as palavras que estão na primeira página de busca. Tá? Vamos ver aqui. Esse site aqui é recente, na verdade, bem recente a otimização dele. Nós vamos verificar aqui o seguinte, que de um tempo para cá as palavras vêm subindo, né, em função da otimização. Quando nós começamos o processo de otimização desse site, foi mais ou menos em setembro, por aí, concluímos o processo aproximadamente no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, porque tinha uma reprogramação no site para ser feita, etc. e tal. As palavras vêm subindo com o tempo. Hoje esse site, vamos voltar ao Google aqui para verificar uma outra coisa.
Esse site ele fala sobre automação industrial. Então vamos ver como é que está a situação dele. Aqui, automação industrial. Vamos procurar aqui. Vederdobrasil.com.br, automação industrial. Ele está hoje na sétima posição, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Ele chegou na primeira página. O processo desse site foi concluído no início do mês de dezembro. Nós estamos hoje no dia 22 de janeiro e ele já chegou na primeira página com o tema principal de busca dele. Aqui no é tão recente esse site, na verdade, que aqui no SEMrush ainda nem está esse termo automação industrial. Mas nós já podemos ver aqui o Veder na primeira página e nós usamos a seguinte estratégia. Numa primeira etapa, nós otimizamos o site para ficar compatível, digamos assim, com os 10 primeiros sites que estão na primeira página. Então nós analisamos todas aquelas questões estatísticas, né, conteúdo em texto, título, enfim, todos aqueles 200 itens para que o site fique compatível com os 10 primeiros que estão na primeira página. Numa segunda etapa, quer dizer, agora que ele chegou nessa primeira página, ele vai gerar um CTR. Na verdade, uma quantidade de cliques que vão ser dadas nele em função do posicionamento dele, né? Ele vai gerar um histórico, né? Um histórico de primeira página, e a gente vai deixar um tempo ele aqui, por exemplo, 15 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. E depois a gente vai fazer o quê? Nós vamos afunilar esse processo até que ele suba no posicionamento aqui. Eu peguei esse exemplo da Veder apenas para mostrar a questão do prazo. Veja que ele está no início do processo e já tem algum resultado na busca orgânica. É óbvio que, como ele tem 88 páginas internas, cada página, na verdade, é uma página que pode chegar à primeira página do Google. A taxa de sucesso de otimização é de 90%. Por quê? Porque nem todos os termos de um site podem chegar à primeira página. Quando o site tem termos muito dispersos, no caso da Veder, por exemplo, ele só trabalha com itens de automação industrial. Mas quando um site tem termos que são muito diferentes entre si, nem todos os itens nós vamos colocar na primeira página. Aí tem uma questão de garantia do serviço. Imagina que você vai comprar um carro, por exemplo, e o vendedor te diga o seguinte: olha, esse carro a gente não garante o funcionamento dele. Quer dizer, você vai comprar um carro que você não sabe se ele vai andar ou não. Então nós só trabalhamos com otimização de busca orgânica. Se nós não conseguimos colocar um site na primeira página, se nós não conseguimos garantir o nosso serviço, então é melhor a gente fazer uma outra coisa. Estatisticamente falando, um site não tem só um item para otimizar, para colocar na primeira página. São vários itens. Nós podemos afirmar com um certo grau de certeza que o site vai para a primeira página. Vou mostrar um outro trabalho que nós fizemos, apenas a título de curiosidade. sexshopfácil.com.br. Nós vamos visualizar o seguinte aqui. A primeira coisa que é interessante, olha o tráfego a partir do momento da otimização para o termo sex shop. Aqui, primeira posição de busca. E não é só um único termo, tem vários termos. Mas veja bem, ó, ele simplesmente domina a categoria sex shop, com várias variações, com N variações diferentes da palavra sex shop, tudo na primeira posição. É claro que um otimizador não vai poder garantir a primeira posição, seria leviano da nossa parte, mas é óbvio que a gente faz o trabalho pensando nessa primeira posição. Quando atinge essa primeira posição, é um case de sucesso, é por isso que a gente está mostrando aqui, um case de sucesso. Bom, para concluir, posso dizer o seguinte: nós trabalhamos com estatística voltadas para a categoria do site do nosso cliente. Nós perseguimos a categoria. Por exemplo, o sex shop é uma categoria de produtos, uma categoria onde a pessoa vai buscar o produto através dessa categoria e vai encontrar o nosso cliente sempre na primeira página. Então, assim, nós trabalhamos exclusivamente com busca orgânica do Google. Nós não trabalhamos com link patrocinado, não mandamos e-mail, não fazemos absolutamente outra coisa a não ser trabalhar com busca orgânica do Google. Então, se você quiser contratar o nosso serviço, basta ligar para um dos nossos telefones que está na lateral do site. Muito obrigado.